daqui a pouco... Daqui a pouco não, a seguir daqui vocês vão ver o Leiteria. Mas antes de começar a falar do Leiteria, falar do Fluminense, que tal vocês se inscreverem? Se inscreve, você está chegando agora, dá uma força pro canal, cara. Nós não somos nenhuma Ferrari. Aqui você está vendo a equipe Sauber. Aliás, eu estou com uma camisa aqui, vou falar dela daqui a pouco. Somos com a equipe Sauber, lá atrás. Tá tentando marcar um pontinho de vez em quando, se todo mundo quebrar. Então dá uma força aí, é só se inscrever, cara. Não tem nada demais. Aqui é o Leiteria do Castilho, o ponte do Tricolor Raiz. A gente fala de coisas antigas. E também quem participa aqui normalmente também é bem antigo. Conhece pra caramba o Fluminense. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, meu zap é 21 98132 0120. 21 98132 0120. Participa da rifa do relógio, que é para ajudar a Charlotte, que eu vou ter que levar para um ortopedista, para ajudar a Berê e a Bebel, que estão aqui, já tomaram vacina agora, e vão para adoção agora no final do mês de janeiro. A Bebel vai para uma nova adoção, porque ela era maltratada quando a gente doou ela. Ficava presa na corrente e apanhava. Então, dá uma força aí, não custa nada. Falou? Vamos ficar agora com Leiteria, falar das coisas do Flusão. Fica aí. Falei e não disse o principal. Estou com uma camisa aqui. Vocês já viram essa camisa aqui? Isso aí, eu vou voltar agora, que eu já estou com 4 camisas novas para apresentar na Leiteria. São camisas de clubes extintos do estado do Rio de Janeiro. Essa aqui é uma camisa bonitona, né? Ela não é tricolor, é quadricolor. É do Americano Futebol Clube. Aqui, ó. Americano Futebol Clube, não é o de Campos, não. Tinha um americano de Campos e tinha um americano daqui do Rio. Eu já contei a história deles. É só vocês me verem aí, fiz uma pesquisa. Mas eu resolvi voltar a colocar as camisas de clubes antigos. Que são camisas bacanas, clubes diferentes. Vou colocar, a próxima vez agora eu vou trazer a primeira que eu vou mostrar é a do Engenho de Dentro. Engenho de Dentro agora é considerado campeão carioca. Ano passado saiu ano retrasado. Fizemos uma reunião para falar um simpósio de clubes extintos, né? E aquele deputado federal do PSOL, gordão, Tarcísio Mota, e ele entrou com uma ação, não, eu esqueci o nome, onde você pega, porque o Vasco é considerado campeão carioca porque disputou uma liga que teve vários campeões carioca. E só o Vasco foi considerado. A federação não considerou o resto, porque o resto não estava querendo se profissionalizar. Tanto que depois eles foram jogar o departamento autônomo. Virou o departamento autônomo. Essa liga virou o departamento autônomo depois, quando foi feita a Federação Carioca. Federação Carioca mesmo, que era Distrito Federal. Então, esses clubes foram para lá. O Engenho de Dentro é um deles. O Alto da Boa Vista é outro campeão carioca. Agora é considerado campeão carioca, porque da mesma maneira que o Vasco foi considerado, eles também são. Tem mais uns 3 campeões cariocas. O São Cristóvão, agora tem 2, tanto é que lá no campo do São Cristóvão, ali quando você passa na linha vermelha, acho que não, lá na fotografia, campeão carioca de 1926, e tem mais um de 1930 alguma coisa, que é nessa liga, que ele foi para outra liga. Depois ele voltou para a Liga Nacional porque ele se profissionalizou. Então, esse aqui é o Americano Futebol Clube, mas o americano aqui do Rio. Ele não existiu, ele só existiu por 2, 3, 4, 5 anos e acabou. Falou? Vou trazer a próxima camisa que eu vi agora, que ninguém conhece, é a do Engenho de Dentro. Fiquem agora com Leiteria. Agora sim, fiquem com Leiteria. Pessoal, saudações tricolores. Sabadão chegando, faltam 8 dias para o Fluminense estrear no Campeonato Carioca com o Marcão e com o time B. Mas ontem o Fluminense estreou na Copinha. Começamos vencendo por 2-1, começamos a Copinha vencendo por 2-1. E só tem 2 coisas a falar. A vitória foi justa, foram 2 gols de pênalti do João Lourenço. Bom jogador esse cara, viu? Bom jogador. E o goleirão tomou um frango daqueles... Não foi frango, existe uma diferença entre frango e falha. Frango é, por exemplo, quando a bola parte debaixo de você, passa entre as suas pernas devagarzinho. Ele é um frango.
Né? Aquela bola que você vai de mão de maionese, a bola escapa. Mas essa não, o cara fez um centro sem o menor pretensão de nada, quase da linha de fundo. Ele me vai de... Foi um frangaço, né? Não foi? Ele vai de mão mole, cara, e bota a bola pra dentro. Bota a mão, a bola não foi no alto, que ele se esticou, não foi na altura da cabeça dele, entrou. Espalmou pra dentro. Quer dizer, foi uma falha grotesca. E os caras empataram o jogo, né? A gente fez um gol com 3 minutos, 4 minutos no máximo de pênalti. E depois só o goleiro dele, se foi bola na travessão, o nosso time foi muito melhor. E o tal do Wesley Nathan, que junto com aquele menino que sofreu, estourou o ligamento do joelho, o Matheus, bom, que estava treinando com o time principal, acho que é Matheus Ferreira, e agora foi operado, acho que já foi operado já. Quer dizer, esse aí só volta a jogar quando tiver 18 anos e no segundo semestre, que é considerado uma das joias de Xerém. E esse Wesley Nathan tem 16 anos, o moleque é bom pra cacete, joga o time do Fluminense. Ninguém pode esperar nada por esse time do Fluminense que está na copinha. Todo mundo lá está a grande maioria do time sub-20, 18, 19, 20 anos. O time do Fluminense está com o time de 16, 17 e alguns de 18. Então não espere nada, mas é bom porque vai ganhando rodagem, né? Mas foi e a última coisa. Isso é uma coisa muito interessante. Eles fazem um sorteio que é sempre para um time paulista estar na final para jogar no aniversário da cidade a final. O Fluminense jogou num pasto, um campo de várzea. Desse quando a gente passa, sabe quando a gente passa na estrada, a gente olha e está tendo aquele joguinho de final de semana, tá todo mundo em volta, quer dizer, a comunidade daqueles locais, está todo mundo em volta ali, e tem aqueles campinhos que você passa, tem a comunidade ali, porque nem cidade, os caras estão longe das cidades, né? Aí você passa, tem aquele grupo de gente assim, que deve dar umas 100 pessoas, 150 pessoas vendo o jogo do time daquela localidade contra o time de fora. O campo de várzea. Os campos normalmente são melhores que aqueles campos ali, que aquele campo que o Fluminense jogou ontem. Mas não é uma coisa que aconteceu nesse ano, não, é recorrente. Pode reparar, os times de fora de São Paulo só jogam em pasto. E os times de São Paulo só jogam em lugares bons. Aí é fácil, né, pô? É bem fácil. Mas de qualquer maneira venceu o próximo jogo, eu não sei contra quem é. O cabeça de chave é o Lins. Ontem o Fluminense ganhou do Rio Claro, da Inter de Limeira. Então, vai se classificar, depois vai para os mata-matas, mas ninguém precisa esperar muita coisa desse time não. Se vencer é um milagre, porque é um time... O Wagner ontem fez um golaço também, olha, o time que o Palmeiras enfrentou foi 9-0, mas o Wagner, aquele que poderia estar no time principal do Fluminense, tem hoje 18, tem 19 anos, forte pra caramba, 1,85 m, o Fluminense deu esse jogador, mais um que o Fluminense deu pra alguém, deu pro Palmeiras. Olha, estou te fazendo um empréstimo, se quiser ficar com o jogador, você me paga 1 milhão de euros. O Palmeiras vai falar assim, não, eu quero ficar com o jogador com 100%, vou te pagar 2 milhões de euros. Pô, ele vai vender por 20 milhões de euros. Pô. As coisas da raiva. Esse é papo para daqui a pouco, para Pitaluga. Bom, o time se apresentou, o Paulo Baia começou a treinar, o Freitas já está no Rio, mas está fazendo exames médicos, aquelas coisas, está aguardando a papelada, que nem foi com o Serna, que nem foi com o Fuentes. Quando o jogador vem de fora, que é um jogador estrangeiro que nunca jogou no Brasil, ele não tem CPF, ele não tem carteira de trabalho, ele não passou na Polícia Federal, eles têm que passar para poder para poder ter o contrato assinado e levado para ser protocolado no Ministério do Trabalho, no INSS. Então, não tem jeito, tem que aguardar, mas também não tem problema, ele não vai estrear agora. E o La Vega não vai jogar porque o La Vega faz parte, é o capitão da seleção sub-20 do Uruguai. Se o Uruguai for para a fase final, lá para o quadrangular final do Sul-Americano de sub-20, que dá vaga para o Mundial de sub-20, ele só vai estrear em fevereiro. É a mesma coisa que pode acontecer com o Isaac e com o Riquelme Felipe. Eles podem ser convocados agora para a seleção sub-17, que vai jogar o Sul-Americano. Acontece a mesma coisa. Aí estão reclamando, pô, o Fluminense deixou? Pô, deixou, cara. Pô, tá valorizando o próprio patrimônio, cacete. Então, agora está treinando,
E já estão treinando, eu ouvi que eles estão treinando em 2 períodos. Tá, claro, isso tem que acontecer, né? Vai dar dor muscular em muitos deles. E é um time que tem, se eu não estou enganado, tem 4 jogadores profissionais. Tem Manuel, Inácio, o Baia e o Lelê, que está voltando, que eu acho que vai ser o titular. Acho que esses 4 vão entrar como titulares, né? E o Vitor Eudes vai ser titular. Eu acho que é natural que eles sejam. Então a gente fica pensando aqui, a gente ouve um monte de escalação. Mas esse é meu sentimento. Eu acho que a escalação vai ser Vitor Eudes, Justin, Manuel e Inácio, e Esquerdinha está treinando, mas acho que Esquerdinha, depois se o negócio engrossar lá em São Paulo, Esquerdinha vai ser mandado para lá para São Paulo. Esquerdinha ou Rafael Monteiro. No meio de campo vai ser, aí não sei porque tem gente misturada, né? Mas eu acho que vai ser o Doman, nome esquisito de falar. Vai ser ele, vai ser o Isaac e o Wallace Davi ou o Vitor Hugo. Os dois vão ser testados. O Vitor Hugo vai ser testado, pode ter certeza. Aí nego fala, porra, o Vitor Hugo, essa merda não tem que estar. Bom, o cara entrou no fogo, que nem o Esquerdinha. Foi colocado em fogo alto no Campeonato Brasileiro. Então agora que já está habituado, deixa o cara jogar uma partida de repente. E se o cara jogar bem? Imagina o cara entra e joga bem pra cacete o Carioca. Não é para ter chance, para ser reserva. Ele e o Wallace Davi. Também vai ser testado o Felipe Andrade. Eu não sei em que posição que o Marcão vai colocar o Felipe Andrade. Se ele vai testar de cabeça de área, de novo, ou se ele vai ficar de reserva do Manuel e do Inácio. Não sei. Mas tá convocado. E no ataque, na minha opinião, claro, vai ser o Paulo Baia, vai ser o Lelê e vai ser o Isaac. Se ele jogar com 4 meio de campo, vai ser Felipe Riquelme ou Paulo Baia. Para mim, o Felipe Riquelme é titular fácil, mas tem que treinar, tem que testar o tal do Paulo Baia. E o Lelê. Depois pode botar João Neto, pode colocar, essa semana que vai entrar agora vai aparecer o Iago e talvez o Johnny, que para mim é o melhor lateral direito que tem na base do Fluminense, disparado. Aí vai ser o Marcão. Para ser sincero, eu acho que esse Campeonato Carioca podia deixar esse time jogar o campeonato inteiro. Campeonato Carioca é bom jogar a final, a gente ganhar do Flamengo é uma delícia. Mas falando de uma maneira bastante sincera, não tem o menor motivo a gente botar esses caras para jogar. Faz uma puta de uma pré-temporada pro time principal e deixa essa molecada ganhar ritmo. Se perder, perdeu. Mas eu iria com o Marcão e com esse time até o final. É claro, chegou o Freitas, bota o Freitas para pegar ritmo do Campeonato Carioca, dos jogadores. Chegou o La Vega, bota também no finalzinho, aí entra com o time titular se conseguir se classificar entre os 4. Mas eu deixaria o Mano como assistente do Marcão. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, estou gostando desse cara, não estou gostando, mas deixa o Marcão comandar. Não acho que fere nada, não. Agora vamos falar de 2 coisas estranhas e interessantes e legais. O Wendel, aquele lateral esquerdo que está no Porto, que jogou na Alemanha, o Wendel está num caso esquisitíssimo, porque o Fluminense acertou com o Porto, mas o cara não quer ir para o São Paulo. Aí está criando, e tudo que eu estou falando aqui agora não foi dito pela imprensa brasileira, é tudo pela imprensa de Portugal. 2 jornais de Portugal. Um eu só me lembro que o nome é O Jogo, o outro nome eu esqueci, falou e eu simplesmente entrou para o ouvido só pelo outro, eu não lembro o nome, mas O Jogo eu guardei. Esses jornais falaram que o Porto está muito desconfiado, porque o São Paulo comunicou ao Porto que vai fazer uma proposta, porque o Porto não quer ficar com o jogador. Ele tem 31 para 32 anos, joga na Alemanha já há algum tempo, jogou na Alemanha há muito tempo, no Bayer Leverkusen, e está no Porto. E foi convocado por isso que essa seleção brasileira não vai para frente. Você sabe quem é o Wendel? Vamos falar com vocês sabem quem é o Wendel? Foi convocado pelo Dorival.
O Porto não quer mais o cara, mas o Dorival convocou o cara. É por isso que essa merda desse país não tá, hoje não é nem a 7ª força do futebol mundial. Por isso que o Brasil não consegue chegar disputar os 4 primeiros lugares já há 3 Copas. 3? 3 nada. Já não disputa umas 4. Pô, então a gente fica aqui locubrando coisa, o Wendel, quem é o Wendel? Mas, aí eu vi coisas piores ainda hoje. Um grande youtuber falou pra mim uma bobagem. Que bom, vou voltar aqui ao caso. O Fluminense, como o São Paulo não quis, porque o Porto mandou o valor de liberar o jogador. Agora, que ele pode assinar um contrato, agora, a partir do dia 1º, ele poderia assinar um contrato, um pré-contrato. Porque ele sai no meio do ano. São Paulo não quis pagar. E o Fluminense foi lá e falou assim: vocês aceitam? Aí o Porto falou: olha, o Fluminense, o Mário Bittencourt, para a gente liberar ele agora, a gente paga, porque nós queremos 2 milhões de euros. Não, tudo bem, ele vai pagar 2 milhões de euros, mas não vai ter luva, mas vai ter menos luva para o cara, mas vai ter 2 milhões de euros. E perto dos que os caras estão pedindo para aquele Isidro Pita, aquilo é uma porcaria de jogador. O cara que apareceu em 2 anos de futebol, depois que ele apareceu no futebol brasileiro, que ele foi convocado para a seleção paraguaia, esse ano fez 7 gols no Campeonato Brasileiro, 7 gols. Foi vendido por uma fortuna para o Bragantino. Acho aquele cara um Bobadilha, outro Bobadilha também é paraguaio. Só que eu prefiro o Bobadilha, mais legal do que esse Isidro Pita. E o Fluminense, pagar 2 milhões, perto do que estão pedindo aí por esses caras, tudo bem, pagar 2 milhões. O Fluminense fez uma contraproposta. Olha, eu pago 1,5 milhão, bota 500 mil de bônus, vocês aceitam? O Porto aceitou. Aí foi pro jogador, o jogador não aceitou. O jogador está querendo ficar no São Paulo, já acertei com o São Paulo. Aí isso criou uma certa desconfiança no Porto. E o Porto está fazendo agora, começar as averiguações para ver se o cara assinou um contrato, um pré-contrato antes do dia 31. Antes do dia 1º de janeiro. Porque se assinou, vai ser uma encrenca para ele e para o São Paulo. Pode rolar, eu acho muito difícil, mas pode rolar até transfer bom para o São Paulo. E eu acho que se isso é verdade, o Fluminense também não tem que ficar com esse cara. Eu também não ficaria com esse camarada. Aí eu ouvi a pérola de hoje. Pô, se ele vier vai ser uma boa, porque aí há uma defesa assim, assim, sabe? E ele... E o Fuentes, com 27 anos, que fez 2 partidas só, jogou pra caramba, e é considerado um dos melhores laterais esquerdos do futebol colombiano, vai pro banco. Peraí, velho. Porque o Wendel, com 31, 32 anos, está voltando pro Brasil. Com toda sinceridade, vocês conhecem o Wendel? O Wendel que nós conhecemos é aquele que era do Fluminense, está jogando no Zenit, ou na Rússia, não sei em que lugar que ele está agora. Aquele Wendel a gente conhece. O Wendel, que foi goleiro do Botafogo do Fluminense, que já faleceu ano passado, a gente também conhece. Agora esse Wendel, que saiu do time do Paraná pequeno e foi para jogar na Europa, esse cara vem com 30 para ser titular. E a gente ouve essas pérolas, não bota ele titular, e o Fuentes, que jogou. O Fuentes jogou 2 partidas no Fluminense. Ficou esperando 4 meses para jogar 2 partidas. Aí jogou. Jogou bem pra cacete. Por isso que a gente contratou o cara. Aí você vai contratar o Wendel, esse cara falou isso, esse jornalista falou isso. Bota o Fuentes no banco e bota o Wendel de titular. Aí morre, é pra morrer, né? Eu espero que o Fluminense arranje outro, porque isso aí vai dar encrenca. O cara já assinou com o São Paulo, e já não estão querendo vir pro Fluminense. Você quer contratar esse cara que não quer vir pro Fluminense? Porra. E se for verdade que ele assinou um contrato, o cara com 31, 32 anos sabe que não pode fazer isso. Então, é o mesmo caso do Vitor Mendes. Que o Fluminense devia conversar com o Atlético Mineiro e buscar esse moleque de volta. Tem 25 anos, um baita do zagueiro. Ele cometeu um erro no passado. Ele cometeu, não vai perdoar nunca. Tá aí. Renovamos com o Manuel, podíamos ter recontratado o Vitor Mendes. Não que eu gosto muito do Manuel. Eu estou falando só de olhar as coisas da maneira que elas são. Um cara de 25 anos, com um futuro brilhante pela frente. Um cara que de repente joga e não perde a posição. Então, e ontem surgiu a notícia, na minha opinião, espetacular, que o Pitaluga vai voltar. Eu achei ótima, é uma notícia fantástica. Um cara feito em Xerém, a maior revelação do gol que a história do Fluminense mostrou, porque a gente fala dos ídolos do Fluminense, são sempre goleiros. Foi o Viludo, foi o Marcos Mendonça, foi o primeiro deles, Marco Carneiro de Mendonça,
que não foi feito no Fluminense, ele era goleiro do América. Pai da falecida Bárbara, era uma crítica de teatro que todo mundo tomava a bênção para ela, pediu a bênção a ela. Morreu há 3 anos atrás. Era filha do Marco Caneiro de Mendonça. Então o Fluminense teve o Marcos Caneiro de Mendonça, teve o Viludo, teve o Batatais, teve o Castilho, teve o Félix, teve o Paulo Vitor, teve o Cavalieri, agora tem o Fábio. Então o Fluminense sempre teve um histórico de grandes goleiros, como o Palmeiras. Fluminense e Palmeiras sempre tiveram um histórico de grandes goleiros. Aí tinha esse garoto que era a primeira revelação, porque todos esses que eu falei, nenhum deles foi formado no Fluminense. Agora, o Pitaluga foi. O Pitaluga com 13 anos estava jogando no Sub-15, com 15 anos estava jogando no Sub-17, e com 17 anos sentou pelo menos uma ou duas vezes, sentou no banco contra o time principal, quando o goleiro era o Júlio César. Agora, está falando de 5 anos atrás. Ele com 17 anos sentou no banco, era a reserva do time. Era um dos 3 goleiros, e por 2 jogos ele ficou na reserva, pô. E aí o Fluminense vendeu, agora é €1 milhão, $1 milhão, né? Foi para o Liverpool. Lá não teve chance nenhuma e teve uma contusão muito séria. Ele ficou mais de 6 meses parado porque ele estourou o tornozelo. Aí depois foi emprestado para um monte de time porcaria. Aí ontem eu vi no Twitter, até respondi o Twitter, o cara falando que, pô, não, esse goleiro não dá, pô. O cara ficou lá 5 anos, não se firmou em lugar nenhum. Peraí, a gente vai ver quem são os goleiros do Liverpool. Aí você vai no Transfer Market e vê os goleiros do Liverpool. Um é o Alisson, goleiro da seleção brasileira, com 32 anos. O reserva do Alisson. O Alisson está cotado pelo Transfer Market em €25 milhões. O reserva dele está cotado em 22. E tem o terceiro goleiro, de 1,90 m cacetado, da seleção da Tchecoslováquia. O goleiro titular da seleção da Tchecoslováquia. O cara não se criou. Goleiro não tem problema, goleiro para começar é muito difícil o goleiro explodir com 22 anos. O goleiro explode com 25, 26, 27. Tanto é que o Fluminense estava querendo pegar o Lucas Arcanjo com 26 anos, só fez um campeonato bom, jogando no próprio país, no próprio time que formou ele, na primeira, terceira divisão, na segunda, agora na primeira. O Fluminense estava querendo pegar esse cara. Agora o Vitorioso não pode. Aí eu respondi para esse camarada, cara, um goleiro não esquece o que aprendeu, não. Ele já nasce com ele. Um goleiro, ele já nasce goleiro. Estou falando porque eu nunca fui o dono da bola, joguei no time da pelada porque eu era dono da bola. Eu era dono da bola às vezes e falava assim, eu sou o goleiro. Porque normalmente o dono da bola, esse cara não joga nada, vai pro gol. Não. Eu sempre fui goleiro, eu era o dono da bola. Quando eu ia para Minas em recreio, eu levava uma bola que chamavam de corinho. Chegou um corinho de 18 gomos. Era bola de couro mesmo, quando molhava aparecia um chumbo. E eu falava assim, eu sou o goleiro. Tanto que o Zezé, falecido Zezé, pô, várias vezes me escolheu para jogar bola no gol. Pô, o Kaique é meu goleiro. Eu sempre gostei de jogar no gol, sempre nasci com essa merda. Meus esportes sempre foram com a mão. Basquete, eu fui da escolinha de vôlei do Tijuca, joguei basquete, fui goleiro, pilotei kart, essas merdas todas, kart, fórmula, sempre com a mão. A mão é importante pra cacete. Então, o goleiro não esquece como ele joga. Não esquece as coisas que ele sabe naturalmente, é nato dele. Ele já nasceu com aquela merda. Então, o garoto não teve chance, mas ele é um baita de um goleiro. Então, o Fluminense agora tem 2 goleiros que vão substituir o Fábio. O menino lá, o Pitaluga, chegando, ele vai brigar com o Vitor Eudes para daqui a 1 ano, 2 anos, ser o titular do Fluminense. E o goleiro tem uma grande vantagem. Se a gente pegar Fábio no Cruzeiro, vai estar indo para o 4º ano no Fluminense. No Cruzeiro, ficou lá, sei lá, 12, 15 anos. Ele foi para o Cruzeiro com 20 anos. Ele ficou no Cruzeiro 18 anos. Titular. Cássio, não sei quantos anos no Corinthians. Félix, chegou no Fluminense em 67 para 68, acabou em 76. Castilho, chegou em 1949 e saiu em 1965. Gilmar, saiu do Corinthians em 54, acabou a carreira dele no Santos em 1968. Pô. Marcos, no Palmeiras. Tafarel não. Foi goleiro da Copa em 82, do São Paulo. O Valdir Pérez. Rogério Ceni, goleiro normalmente.
Raul no Cruzeiro, Manga no Botafogo. Goleiro é um camarada que chega no time, ele é titular e só sai quando morre. Aconteceu todos eles. Pode pegar todos os goleiros. Jogaram em time, é o jogador que joga um tempão no time. Aí no final das contas acaba sendo o capitão do time. É o cara que, tu pode reparar, tem grandes goleiros que são goleiros, e pode reparar, os grandes treinadores são goleiros e caras de defesa. Pô, mas por quê? Você já reparou que dificilmente você tem um cara craque de ataque, de técnico? Normalmente são defensores e goleiros. Leão, Geninho, tem outros técnicos, eu não vou me lembrar, mas o Luiz Felipe Scolari, Tite, Joel Santana, todos esses camaradas, eventualmente você tem um cara de meio de campo. Essa é uma teoria minha, de mais ninguém. Esses caras viram técnicos porque eles são os caras que, enquanto eles são jogadores de futebol durante 20, 30 anos, eles veem o jogo todo. Eles estão vendo o jogo inteiro, eles estão lá atrás vendo tudo que está acontecendo na ida e na volta. Goleiro principalmente. Eu acho que é por isso que eles são melhores técnicos. Mas eu acho que a chegada do Pitaluga é espetacular. 22 anos. É um goleiro com cheiro de mijo ainda para a posição dele. Vai poder desfrutar a posição com vitoriosos. O Fluminense não precisa trocar goleiro. O Fábio vai sair. Agora a gente tem 2 bons goleiros na reserva. Pode reparar que eu estou falando, não é mentira. O Fluminense, como não está satisfeito com o próprio goleiro, que é o caso do Marcos Felipe, vai buscar um goleiro. Ele estava com o Fernando Henrique, que veio da base, jogou um tempão no Fluminense, mas o Fernando Henrique era frangueiro. O Fernando Henrique vive de 2 ou 3 defesas na Copa do Brasil de 2007 e de uma boa atuação contra o Boca Juniors lá na Bombonera. Ele vive disso, nunca agarrou nada. Mas ele fazia uma média com a torcida na área. O torcedor gosta disso e vai de boca em boca aumentando o cara. Então o Fluminense trocou o Fernando Henrique, aí teve o Ricardo Berna, que é tricolor, mas durou pouco tempo, aí veio o Cavalieri. O Cavalieri ficou em 2011 até sair, porque foi aquela coisa que o Cavalieri e o Fábio, para mim, não tem diferença nenhuma. São 2 bons goleiros. Mas o Paulo Vitor chegou em 1980, foi de 79, 80, ficou até 87, titular. Antes só o Félix, chegou em 67, 68, foi até 76. Castilho foi 20 anos, então o Pitaluga chegou com 22, se ele jogar que nem o Fábio, ele pode ficar até os 44, 22 anos. Eu já vou estar morto há muito tempo, eu acho que eu não duro mais 10 anos, mas eu já vou estar morto há muito tempo, meu neto já vai estar com filhos grandes, então essa que meu filho vai estar com uma idade igual a minha. Eu acho que o Pitaluga pode jogar até os 40 anos, se ele não tiver contusões. E que pode ser do Fluminense, vai ser do Fluminense a vida inteira. E mais do que isso, quem se lembra dele no Sub-17, ele no Sub-15, acho que foi isso, ele no Sub-15 foi jogar no Sub-17 titular, o Fluminense foi para. Ele ia do time do André, do Martinelli, do Galegari, desses caras aí que ele era do time. E ele defendeu pênalti, ganhou na disputa de pênaltis, ele foi um grande vencedor. Foi para o Mundial, foi campeão mundial, mas estava no banco, do Sub-20 ou do Sub-17. Quer dizer, um goleiraço. Isso aí não é. Goleiro é diferente de cara que joga na linha. O cara, quando tem o dom, tem o dom. Ele só tem que ter cabeça boa para treinar. E eu sou um profissional e você é profissional. É isso aí, gente. Queria falar disso. De novo, se inscrevam, dá uma força pro canal. É importante dar uma força pro canal, cara. Se lembrem da Dorinha, se lembrem da Berê, se lembrem da Berê, está aqui deitada do meu lado. Se lembra das meus cachorrinhos aqui, que está a Charlotte, que vocês viram, achei aqui outro dia, toda atrofiada atrás, não consegue andar. Vou levar para aquele hospital gratuito, lá na Mangueira, para o ortopedista dar uma olhada nela. Já levei cachorro lá para Suípa também, que lá tem ortopedista, fui levar um cachorro que a gente tinha aqui, um misto de vira-lata com fila, ele tinha uma patinha encurtada, pensei que ele tivesse quebrado, não tinham consertado, ele era filhote, mas não, ele nasceu com esse defeito, e o cara falou assim, não tem condição, ele vai continuar com essa pata aí o tempo todo. Kobe, tem o nome de Kobe, por causa do Kobe Bryant, mas o Kobe faleceu porque
comeu alguma coisa estranha, apareceu morto aqui em casa. Ou foi picado de cobra, a gente não viu, não foi cobra não, morreu. Mas é isso, dá uma força aí, falou? Tenha um bom final de semana, bom sábado, bom domingo, e a gente vai ficar aguardando as contratações, e dizem que tem mais.